Bem-vindos hoje ao Escolhe Portugal, comigo, Tim Vieira. Hoje temos um convidado muito especial, o Pedro Braz. O Pedro Braz é um psicoterapeuta, tem a Clínica da Mente. Basicamente agora, durante esta quarentena, teve a ajudar muitas pessoas online. Como sabemos, eu já disse isso várias vezes, a gente tem que estar saudáveis em todos os sentidos, fisicamente, no que comemos, mas muito importante também mentalmente e emocionalmente. E hoje temos aqui o Pedro para falar um bocadinho dos segredos e o que ele diz, e eu acredito que já nem muitos segredos, porque ele também falou muito no Facebook dele e ajudou várias pessoas a ultrapassarem essas dificuldades do medo da Covid e da quarentena. Também sei que tens 28 psychotherapists a trabalharem contigo. Estás em Braga, em Porto, em Coimbra, Lisboa e agora podes até estar em todo o sítio no mundo, porque, como estava a falar agora contigo, estás bem longe de mim, mas agora em dia conseguimos estar a falar nos Zooms e a dar a nossa ajuda em qualquer sítio. Então, quem falar português, basicamente agora já não tem desculpa para não estar mentalmente forte e ultrapassar estas crises e sair, se calhar, desta crise mais forte para o futuro e chegar aos seus sonhos. Ok? Então, olha, Pedro, é verdade. Em um minuto, fala um bocadinho só sobre si e depois vamos às perguntas. Bom, Tim Vieira, muito obrigado então por me ter convidado para o seu espaço. Eu chamo Pedro Braz, sou psicoterapeuta, fundei a Clínica da Mente há 12 anos. A Clínica da Mente baseia-se no modelo psicoterapêutico inovador, que foi desenvolvido por mim e pelas minhas colegas, e que temos de facto ajudado muitas pessoas a superarem as suas questões emocionais, as suas dificuldades mentais, que tem sido uma grande calamidade no mundo atual. Não é? No mundo de grande exigência, como estamos agora, nestes tempos modernos, é importante que as pessoas estejam bem. E muitas vezes nós não estamos bem, sentimos-nos demasiado tristes, demasiado ansiosos, e isso prejudica o nosso bem-estar e a nossa felicidade. E agora, mais do que nunca, a psicoterapia começa-se a impor, a substituir gradualmente a terapia pela medicação, ou seja, pela psiquiatria. E pronto, e esta é a mensagem que eu tenho trazido nas nossas clínicas, com os nossos profissionais, é de que as pessoas devem olhar para a sua saúde mental de uma outra forma, não procurando só a medicação como uma solução rápida para os seus problemas psicológicos, mas investindo na psicoterapia. A psicoterapia é um conjunto, é um tratamento que utiliza um conjunto de exercícios psicológicos para ajudar as pessoas a atingirem os seus resultados emocionais que pretendem. Pronto, basicamente é isso. Boa, que eu Pedro. faço. Pedro, então, eu acredito mesmo que tudo está na nossa mente, na nossa cabeça, não é? Eu às vezes digo às pessoas, olha, 90% é na cabeça e mais 10% é na cabeça, ok? Várias vezes eu até agora começo a dizer que é na cabeça e no coração, né? Que a gente somos puxados mesmo para fazer as decisões que fazemos e levar os caminhos que levamos. Como é que está esse estigma que falou em Portugal? As pessoas já estão à procura desta solução que falou ou ainda querem tomar um comprimido e acharem que vai estar tudo bem e que resolvem por hoje, mas amanhã continua o problema? Como é que tu estás a ver esse estigma? O grande problema da saúde mental é em todo o mundo, mas principalmente em Portugal, é o estigma que existe nas pessoas que sofrem. Ou seja, é muito frequente eu atender pessoas que me vêm com problemas do foro da ansiedade, deprimidas e outras questões, e que a própria família não sabe que ele sofre. E quando eu estou a dizer sofrer, é sofrer muito. Muitas vezes as pessoas são muito infelizes, mas têm vergonha de dizer aos colegas de trabalho que têm uma depressão, de confessar à própria família que têm ansiedade em determinadas situações. E porquê? Porque a sociedade ainda julga muito as pessoas com estas dificuldades psicológicas. É quase como se houvesse uma confusão, e há mesmo uma confusão entre as demências ou as deficiências mentais e para as perturbações emocionais. A depressão não tem nada a ver com uma deficiência mental, tipo autismo, ou Asperger, ou Alzheimer. Ou seja, a depressão, a ansiedade, os transtornos obsessivos, os ataques de pânico são problemáticas psicológicas que podem dar a qualquer pessoa
a qualquer momento. Percebe? Mas, infelizmente, são muito confundidas com a capacidade neurológica que as pessoas têm, com deficiências mentais. Chegamos ao ponto de o desconhecimento ser tão grande desta problemática, que as pessoas têm medo de, se disserem a alguém, aos colegas de trabalho ou aos chefes que têm uma depressão, que sejam quase que despedidos ou sejam desvalorizados em relação aos colegas, enfim. E este estigma, esta saúde mental é tão desconhecida na população que as pessoas têm medo de se confessarem, de se dizerem que estão doentes. E qual é o grande problema que temos na sociedade quando nós não falamos sobre o problema? Ora, se não falamos sobre os nossos problemas, nós não somos ajudados. Não é? Porque se eu tenho um problema e não falo com os meus colegas, não procuro ajuda por vergonha, por medo, por receios, eu não vou ser ajudado. Ou seja, eu vou prolongar o meu problema psicológico. Portanto, há de facto muito estigma na saúde mental e este estigma nasce pela ignorância, pelo desconhecimento que nós temos sobre o que é a ansiedade, o que é a depressão. A psicoterapia. A psicoterapia é um tratamento muito longo, em que nós ajudamos as pessoas a superarem os seus medos, a superarem as suas angústias, só que demora mais tempo do que a medicação. Não é? As pessoas acham, hoje em dia, a indústria farmacêutica vende sonhos, ou seja, dói a cabeça, tomamos um comprimido e passa. Temos um problema nos rins, tomamos um comprimido e passa. Ou seja, hoje em dia, com evolução tecnológica e científica, de facto a indústria farmacêutica, a medicina, tem muitas soluções rápidas. E, ao longo do tempo, desenvolveram algumas drogas para minimizar os sintomas das doenças psicológicas também. Quando nós sofremos de doença psicológica, nós ficamos com muita energia, muito ansiosos, ou ficamos muito tristes, sem energia, por outro lado. E há medicação para tentar eliminar esses sintomas, só que é baseados em drogas psicotrópicas, ou seja, drogas que mexem no nosso cérebro para alterar os nossos sinais, as nossas sensações. Nunca é a solução. Tá? Quando as pessoas estão deprimidas, não é que tenham um problema neurológico qualquer ou um problema hormonal. Estão deprimidas porque não conseguem gerir as suas emoções de mágoa, porque viveram experiências muito fortes. O que elas precisam é de alguém que as ajude a superar esses pensamentos de mágoa por causa das experiências que viveram. A medicação vem aqui eliminar ou tentar eliminar os sintomas. Só que também tem muitos efeitos adversos. Não é? Só que as pessoas, quando se sentem mal, precisam de uma baixa porque não podem trabalhar. Como precisam de baixa, só os médicos é que dão as baixas, portanto elas vão ao médico e dizem assim, doutor, eu não consigo dormir. Ora, porquê é que as pessoas não conseguem dormir? Porque têm muitos problemas, não é? Têm muita ansiedade. Não é? E os médicos dizem assim, então olha, se não consegue dormir, tome lá este medicamento. Ninguém fala com as pessoas sobre a necessidade de resolver os seus problemas. Portanto, a sociedade está a mudar. Estamos a ter cada vez mais consciência que é preciso resolvermos os nossos problemas de forma psicológica também e não medicamentosa. Não é? Está a mudar, mas ainda estamos com um grande caminho. O desconhecimento por um lado, o estigma por outro, está a dificultar este caminho. E Pedro, diga-me lá, não é? A gente agora, como às vezes a ser alguém que é um chefe, ou um marido, uma esposa, alguém de família, um pai, como é que a gente nota esses sintomas e sinais e a gente conseguimos ver, olha, que esta pessoa está a passar um tempo difícil e se calhar não quer admitir, não está a falar com ninguém, mas se calhar a gente, pela empatia, havíamos de a gente dar o primeiro passo e falar com essa pessoa. Como é que a gente nota isso e como é que havíamos de dar esse primeiro passo? Isso é muito importante, porque de facto a família, os amigos, os colegas de trabalho são os primeiros muitas vezes a reconhecer que as pessoas precisam de ajuda, que elas não estão bem. Porque as pessoas no início, quando não estão bem, ou sentem mais ansiedade, ou estão mais tristes, ficam muito envolvidos nelas próprias, ou seja, o sofrimento coloca-as como se fosse num bloqueio, não é? Em que elas próprias estão numa primeira fase a tentar resolver os seus problemas, mas na sua impossibilidade de resolverem mais fácil, começam ali a sofrer bastante tempo. É a família, não é? São os amigos que estão mais
presentes, que olham para a pessoa de fora e têm que começar e qual é o papel? O papel das pessoas é notarem, ao notarem que esta pessoa está mais triste, que esta pessoa desanimada, que tem muitas vezes palavra de desesperança, porque às vezes quando estamos a falar com os amigos, notamos alguns deles começam a dizer, a minha vida não vale nada, eu não quero sair, eu não presto para nada, enfim, e este tipo de discurso denota a infelicidade da pessoa e quer dizer que essa pessoa, se está infeliz, é porque não está a conseguir dar a volta. E os amigos têm que perceber, tentar, por um lado, tentar explorar ao máximo o que é que as pessoas têm, porque é que elas estão a sentir isto, o que é que lhes aconteceu para que elas estivessem assim, enfim, e tentar ajudar a pessoa desconstruindo esse problema. Não é? Às vezes, muitas vezes, quando um colega meu está a falar comigo e diz-me assim, eu estou muito chateado com o meu tio. E eu disse, mas porquê é que estás chateado com o teu tio? Porque, já viste, o meu tio disse-me isto e isto magoou-me bastante. O meu papel como amigo é desconstruir isso, dizer assim, mas o teu tio quis mesmo dizer isto? Eu acho que quis dizer. E nós temos que dizer, olha que se calhar podia estar a querer dizer outra coisa também. Ou seja, e esta desconstrução das experiências que nos magoaram, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, ajuda-nos a perceber as experiências, se calhar de uma outra forma, mais fácil, mais leve. Ou seja, os amigos e a família têm este papel. Compreender os outros, compreender a dor, não desvalorizar, porque às vezes, como nós que estamos de fora, como não percebemos o outro, muitas vezes dizemos assim, ele está-se a queixar só para chamar a atenção. Tá? Ou está aqui... E isso nunca é verdade. As pessoas nunca chamam a atenção com a sua dor. Às vezes chamam a atenção, mas porque dói mesmo. Exato, nunca é brincadeira. E a família tem este papel de tentar ajudar, tentar perceber e ajudar. E mais, quando percebe que a dificuldade da pessoa é crónica, ou seja, que não consegue sair daquele estado, por muito que a gente fale, por muito que a gente queira ajudar, não conseguimos ajudar, o que nós temos que perceber é, vamos então pedir aconselhamento psicológico para esta pessoa. Há inúmeros psicólogos em Portugal, inúmeros psicoterapeutas em Portugal, são as pessoas que podem ajudar de facto as pessoas, são os profissionais que podem ajudar, e a família e os amigos têm este papel, dizer, olha, não é problema nenhum visitar um psicólogo, eu próprio já andei há uns tempos, a minha mulher anda num psicólogo, porque é que tu não vais pesquisar este psicólogo, ouvi dizer que é muito bom, vai lá fala com ele um bocadinho, porque a ideia é, o que eu digo às pessoas quando dizem, mas será que a terapia é para mim? Eu digo, olha, vá à primeira sessão, fale com o psicoterapeuta. Se gostar, se achar que lhe fez sentido aquela conversa, se achar que lhe fez bem aquele modelo de tratamento, continua. Às vezes o que as pessoas têm que fazer é experimentar, nunca desistir. Não é? Há pessoas que me dizem assim muitas vezes, sabe que eu até tenho vergonha, mas eu com este problema do meu filho há tantos anos, eu já percorri bruxas, percorri todos os tipos de medicinas alternativas, às vezes com alguma vergonha. E eu digo a elas, olha, nunca tenha vergonha de tentar as soluções para as pessoas que nós amamos. Exatamente. Qualquer que sejam. Pode haver algumas soluções que não façam o mesmo sentido e outras que façam mais sentido para cada pessoa. Portanto, a mensagem é pedir sempre ajuda e não ter vergonha de assumir que precisa de ajuda, independentemente do tipo de ajuda que for. Tá? E se fizer sentido às pessoas, elas continuam neste processo. Porque o que importa no final disto tudo é as pessoas serem felizes. Exato. Ainda ontem estava a falar com um cliente e estávamos a dizer que é importante, ou seja, as pessoas podem ser infelizes pobres, podem ser felizes pobres, podem ser felizes remediados ou podem ser felizes muito ricos. Exato. Mas o mais importante é a primeira parte desta frase, que é serem felizes. As circunstâncias que os fazem felizes pouco importa. Porque na vida há tantas pessoas ricas que são tão infelizes e a questão de dizer, então, mas qual é o objetivo da pessoa? É ter dinheiro ou ser feliz? Exato. Não, isso é verdade. Isso é super verdade. E então, na verdade, aquilo que nós procuramos e temos que ter a consciência de que temos que procurar não é só ter dinheiro. Dinheiro é bom, porque o dinheiro traz-nos conforto e o conforto é fantástico para nós. Mas temos que estar felizes e a maior parte das pessoas infelizes não estão felizes por causa da sua própria mente, por causa do seu próprio estado. Às vezes as pessoas dizem, mas o que é felicidade, de facto? Assim, a felicidade é um estado em que nos sentimos bem. Só isto. Exato. Independentemente do que nos rodeia.
Exato. E Pedro, assim, agora com a sua experiência, eu sei que cada caso é diferente, ninguém é igual. Estou aqui a ouvir que a gente, como família e amigos, temos que ouvir as pessoas e às vezes, não só quando estamos a ouvir alguém com um problema, a gente depois também dar o nosso problema de volta, dizer, olha, eu também tenho um tio desse, não é? Mas não desconstruir e ouvir bem e depois tentar ajudar. Mas Isso. em termos de problemas, que, como tu disseste, que há pessoas que não estão a dormir à noite, etc. Quais são assim os problemas maiores, de momento, que vêm à tua mesa, né, falarem contigo? Bom, nós temos, na psicoterapia, temos sido bastante eficazes em 6 problemáticas. O principal é a ansiedade. Não é? As pessoas em Portugal e no resto do mundo, mas em Portugal, os estados de ansiedade são muito perturbadores. Há inúmeras pessoas que estão com ansiedade. E a ansiedade é um chapéu muito grande. Não é? A ansiedade é medo. Nós temos muitos medos. E há medos que não conseguimos controlar. E quando nós falamos em ansiedade, estamos a falar em muitas coisas. Não é? Mas pronto, basicamente é ansiedade, a principal problemática. Temos também depois a depressão. A depressão está a afetar bastantes pessoas também. E atenção, nenhuma destas coisas que eu estou a falar são doenças neurológicas ou hormonais ou doenças genéticas. São tudo doenças psicológicas, doenças de dificuldades que temos em algum momento da nossa vida gerir emoções. E porquê? Não é porque a gente seja mais fraco, mas porque vivemos muitas vezes experiências tão duras que em algum momento não conseguimos geri-las da melhor forma. Portanto, é a ansiedade, a depressão. Depois temos os ataques de pânico. O ataque de pânico são distúrbios de ansiedade brutais, que limitam de forma imensa as pessoas. As pessoas com ataques de pânico muitas vezes não conseguem sair de casa, não conseguem estar a conduzir, não conseguem ir por uma autoestrada, estar no centro comercial. E é tão desconhecido este problema, mesmo para quem sofre, que é de veras limitador. Depois temos a timidez e a fobia social, que é o quarta problemática muito, muito frequente. No mundo de exigência que estamos agora, em que a nossa imagem é muito importante, o nosso desempenho é muito importante, há inúmeras pessoas com grandes dificuldades no seu desempenho social, na avaliação que os outros têm. Pronto. Depois temos os transtornos obsessivos compulsivos, que estes transtornos são aquelas pessoas que têm pensamentos tão repetitivos que perdem a sua felicidade completo, pelos rituais que têm que fazer, pelos pensamentos que têm. E temos as insónias. As insónias a insónia, podemos dizer que não é um problema, é uma consequência do mal-estar. Quem não está bem com estas problemáticas nunca dorme, porque dormir é um estado de paz, ou seja, às vezes dizemos assim, dorme como um bebê. Porquê? Porque os bebés não têm problema nenhum, portanto dormem bem. Os que dormem lá. Alguns que chateiam muitos pais. Pronto, mas quando se diz dorme como um bebê, quer dizer que está a dormir profundamente bem. E as insónias é uma consequência do nosso estado geral, do nosso mau estado geral. Mas são as problemáticas principais que a psicoterapia mostra-se eficaz para resolver. Boa, boa. Eu imagino agora com a Covid, obviamente, muita gente tem mais ansiedade e estão com mais medo, não percebem, estamos todos ainda um bocadinho perdidos, ainda não sabemos se vai haver uma cura, não vai, como é que vamos trabalhar, se vamos perder empregos, então tudo essa parte, não é? Mas eu gostava de pedir, no lado das redes sociais, e como falou aí, as nossas imagens e isso tudo, as redes sociais, pessoas que estão muito envolvidas nisso e que estão sempre a tentar dispostas a vida deles nisso, passam por mais problemas, têm mais, vamos lá dizer, questões com a saúde deles e se calhar serem felizes? Todos os casos são casos, não é? As redes sociais, por um lado, muitas vezes dizemos assim, mas as redes sociais são boas ou más? Bom, por um lado, as redes sociais ajudam-nos a conectarmos com os outros, de uma forma diferente, não é? Infelizmente, com as redes sociais, nós esquecemos-nos de estar mais com as pessoas fisicamente, ou seja, quase que nos entretemos mais e não valorizamos tanto o combinar saídas com amigos, isso tudo. De qualquer forma, também, as redes sociais ajudam-nos a escondermos aquilo que nós somos, porque nas redes sociais não damos a cara, não é? Na rede social nós podemos escrever qualquer coisa, podemos ofender quem queremos e estamos escondidos atrás disso.
Agora, como em todas as circunstâncias na vida, em todos os meios, há sempre problemas, problemas que criam dependências muitas vezes, não é? Pronto. Mas não creio que haja um problema. Pelo menos eu na clínica, no consultório, não vejo muitos problemas associados às redes sociais em específico. Ok. E Pedro, a gente já sabemos, para termos um corpo saudável, a gente tem que de manhã fazer umas flexões, temos que comer bem, etc, etc, não é? Ter uma mente saudável, estar emocionalmente bem e a mente saudável, quais são os segredos aí? Olha, eu tenho uma ideia muito simples para explicar a nossa mente saudável e a mente não tão saudável, que é, todos nós na vida vivemos experiências que muitas vezes nos magoam, nos perturbam e nos metem medo. É normal, é sempre. Estas emoções fazem parte da nossa personalidade. É importante nós vivermos emoções fortes também. Só que quando nós vivemos uma emoção forte, devemos vivê-la, senti-la, mas deixá-la fluir. Tá? Às vezes, muitas vezes, nós, com os nossos amigos, nossa família, os nossos funcionários, ficamos muito magoados, ficamos com muita raiva, às vezes, de circunstâncias, mas para a nossa saúde mental nós temos que a deixar fluir. Depois de um dia ou dois, de termos vivido uma experiência incomodativa, que nos perturba, nós devemos ter a capacidade de olhar para trás e dizer, já passou, foi ontem, agora estou bem, tá? Mas muitas vezes o que nós sentimos é essa dificuldade. E aí estamos a ver com a nossa saúde mental, e aí começamos a prejudicar a nossa saúde mental. É quando eu hoje vivo uma experiência difícil e não me consigo deixá-la fluir e ela fica dentro de mim. Eu continuo com aquela raiva durante uma semana, 2, 3, 4 semanas e não consigo que ela se flua e que saia do meu corpo. Exato. Por exemplo, na questão do luto, quando nos morre alguém. Quando nos morre alguém, nós sentimos uma dor imensa, tremenda, e quando nós dizemos, está a fazer o luto é o processo no qual nós deixamos fluir aquela dor. Às vezes há pessoas que não a conseguem fluir, não deixar fluir. E elas ficam bloqueadas com aquela dor permanentemente e passado 20 anos ainda estão com esta dor. Portanto, para termos uma boa saúde mental, o que nós temos que ter em ideia é que podemos sofrer com a vida, podemos sofrer com as experiências, mas temos que ter a capacidade de as deixar fluir, não deixar que essas emoções nos bloqueiem, nos continuem a bloquear. E como é que nós fazemos isso? Isso é que é o problema principal. É como é que eu, perante uma experiência difícil, consigo as deixar fluir? Nem sempre é fácil, porque às vezes as pessoas, as circunstâncias que nós vivemos magoam-nos nos nossos principais valores. E cada circunstância é uma circunstância. Mas sim, vou-lhe explicar qual é a principal experiência, não é? A principal causa da nossa infelicidade, porque é que não deixamos fluir as energias, as emoções. Porque não estamos à espera das experiências difíceis. E é quase como se fôssemos apanhados pelas experiências difíceis. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, há as pessoas que são despedidas e quando são despedidas não estavam à espera disso e sofrem tanto com isso e que não deixam fluir esse mal-estar. Há pessoas que são traídas pelos amigos, traídas pela mulher, traídas pelos colegas, roubados pelos outros, magoados por toda a gente e sofrem imenso. E agora a questão é dizer assim, sofrem e porquê é que lhes custa a deixar esse sofrimento? Porque não estavam à espera. Porque tinham uma crença de que isso nunca lhes poderia ter acontecido. Exato. É chamada desilusão. A desilusão é um fenómeno psicológico que me cria muita dor durante muito tempo. Quase que me prende às emoções. Então como é que nós contrariamos a desilusão? De uma forma muito simples, que é eu acreditar que eu vivo a minha vida, mas que durante a minha vida, os próximos anos, tudo pode acontecer. Eu posso ficar muito doente, as pessoas que eu mais gosto podem me trair, eu posso ser despedido, a minha empresa pode ir à falência, o meu carro pode avariar ao ir para uma reunião muito importante, amanhã pode chover. Ou seja, não é sermos negativos, não é sermos negativistas, mas é estarmos a ponderar que tudo pode acontecer, mesmo aquilo que eu não queira. Porque é possível amanhã chover também. Exato. É possível alguém me trair. E se eu acreditar
que na minha vida vai acontecer ou pode acontecer circunstâncias negativas. Quando acontecer, eu já estou à espera. Okay. E quando me acontecer, é mais fácil para mim gerir este estado mental, gerir estas mágoas e deixar fluir. Vou dar um exemplo muito fácil, muito rápido. Quando as pessoas vão a Fátima a pé, da minha terra até Fátima são 250 quilómetros ainda, quando as pessoas vão de Fátima a pé, elas sabem que o caminho vai ser horrível. Elas sabem que vão ter câimbras, que vão ter feridas nos pés, que vão dormir na rua, que vão apanhar chuva. Mas o caminho é tão importante que elas fazem. Sabe o que é que dizem as pessoas? 90% das pessoas que eu conheço que foram a Fátima a pé, sabe o que é que elas me dizem do caminho? Foi mais fácil do que eu estava a pensar. Dormiram no chão, Exato. Tiveram bolhas, foram assistidas pelo INEM, mas foi mais fácil do que eu estava a pensar. E quando essa mentalidade de que, afinal, a vida foi melhor do que aquela que poderia não ser, ou ter sido negativo, não é? É mais fácil eu aguentar. Portanto, as pessoas não se queixam por fazer 250 km a pé e às vezes queixam-se por fazer 300 metros a pé. Porquê? Por causa da mentalidade. A mentalidade de que eu estou preparado para o problema. Eu estou preparado para o pior. E quando as pessoas não estão preparadas, quando acontece o pior, não conseguem gerir bem essas emoções e sofrem bastante. Exato. Pedro, aí a falar, eu acho que há uma palavra que eu gostava de saber um bocadinho mais de ti, é a palavra de perdoar, porque parece que muitas vezes na vida a gente não perdoa, ou parece fraco se a gente disser que vamos perdoar, e se calhar é por isso que depois não conseguimos andar para a frente, não é? Porque é o que tu estavas agora a explicar. Perdoar é importante e há uma maneira da gente ficar melhores a perdoar. O perdoar, sabe, o perdoar é um ato de superioridade e as pessoas não entendem isso. Exato. Quem é que pode perdoar? Olha, o Presidente da República pode indultar, não é? Os presos. Antigamente eram os reis que perdoavam os castigos das pessoas. Um súbdito nunca pode perdoar o superior. Não tem essa capacidade, não tem esse poder de perdoar, não é? Exato. E as pessoas acham que se eu perdoar o meu filho, perdoar o meu colega, o meu funcionário, estamos a ser menores, não é? Estamos a não ser fortes o suficientes para castigar. E é o contrário. Perdoar só perdoa quem é o superior. Só o superior pode perdoar. Portanto, perdoar é um ato de altruísmo e porquê é que nós podemos perdoar? Ou devemos perdoar? Se eu entender de que ao meu redor as pessoas podem me magoar, e eu sei disso, eu só não sei quem é que me vai magoar quando elas o magoam, eu se estiver distante o suficiente, não é? Se eu disser assim, pronto, alguém tinha que me roubar, foste logo tu, que chatice. Não é? Ou seja, na minha vida eu sei que alguém no futuro poderia me roubar. Mas foste tu. Pronto, olha, perdoo-te porque és um coitado. Percebe? Não quer dizer que nós devemos manter relações ou continuar a manter relações com pessoas tóxicas, com pessoas que continuamente nos perturbam, nos magoam. Não, eu não defendo isso. Eu defendo que nós devemos de ver ao nosso redor e perceber quem são as pessoas tóxicas. Exato. E nós temos que nos afastar dessas pessoas. Mas mesmo essas pessoas devemos perdoá-las. Porque quando nós perdoamos, nós esquecemos. Quando nós perdoamos assim, coitado, não sabias mais, pois não? Tudo bem, vá, eu perdoo-te, não quero saber mais disso. Mas, perdoar não quer dizer voltar a cair no mesmo erro com a mesma pessoa. Tá? Perdoar é um ato, muitas vezes, de afastamento. Exato, eu gostei muito de ouvir isso, porque basicamente em empresários, empreendedores, na vida, né? A gente, às vezes eu venho e falamos com pessoas e eu ouço eles ainda não perdoarem sócios ou clientes ou pessoas que ainda não lhe pagaram e estão anos com isto e eu vejo que é impossível. Com isso. É impossível eu até conseguir ter uma relação com essas pessoas ou fazer negócio porque sinto que ainda não ultrapassaram esse lado. E basicamente do meu lado eu também acredito que ninguém é perfeito e quando a gente quer que os outros são perfeitos, a gente esquecemos que nem nós somos e somos todos imperfeitos e perdoar é super importante e acho que o que estava agora a falar é exatamente certo para a gente continuar com as nossas vidas e andar para a frente, não é? Olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa que vende bastante e ele diz que todos os anos chega a dezembro e vai ver quem é que lhe está a dever dinheiro.
não é? Lá nas contas correntes. E há sempre aquelas pessoas que estão a dever dinheiro, já receberam 2 ou 3 cartas para pagar, mas não pagam. 50 euros, 100 euros, 300 euros, bom, mas não querem pagar. E ele diz que faz uma limpeza, ou seja, dos 500 para baixo, dos 500 euros para baixo de dívida, perdoa aquilo tudo. Para quê? Para não estar sempre a olhar para aqueles balancetes, para dizer assim, tanta gente aqui a dever-me. Não, perdoa. Para não, é só para não chatear mais. Não, mas para esquecer aquele problema, tem que perdoar, senão está lá sempre nas contas daquele dinheiro. Não é? É um pouco isso. Eu acho que a gente tem que fazer por nós próprios, a gente é que temos que começar também a treinar a nossa mente a ser positiva para andar para a frente. E eu acho que ele já tem aí um sistema que funciona, bom, e tem que fazer, é verdade. E aquilo que também falou, né, de a gente estar às vezes um bocado longe das pessoas tóxicas, eu às vezes chamo eles zombies, os vampiros, né, que querem só sagar e chupar. Eu acho que é verdade. E agora a falar, é uma diferença de pessoas negativas e pessoas que são esses vampiros. Há uma diferença. Correto? Sim, as pessoas tóxicas são pessoas que, por muito que nós até gostamos deles, não é? Quando nós estamos na presença deles, sentimos-nos intoxicados, sentimos-nos sempre mal, por várias razões, não é? E muitas vezes nós continuamos as relações tóxicas porque até achamos assim, esta pessoa não faz por mal. Só que ela magoa-me desta forma, chateia-me desta forma, retira-me toda a energia, o meu bem-estar desta forma, mas às vezes temos assim, mas coitada, ela nem faz por mal, é assim. Só que ela às vezes não fazem por mal, mas magoam-nos brutalmente, mas prejudicam o nosso bem-estar. Então, eu muitas vezes na brincadeira digo aos meus clientes, vocês arranjem um carimbo virtual, imaginativo, de tóxico e pumba, carreguem na cabeça da pessoa e marquem bem na vossa imaginação que aquela pessoa tem na testa tóxico. Da próxima vez que a virem, vem aquela palavra tóxico, e já sabem, só podem conversar 20 segundos com ela, porque se conversarem mais de 5 minutos, já vão para casa todos chateados e todos mal-estar. Não, mas a verdade é que é o que a gente diz e ouvimos muitas vezes, né? Somos a média daquelas 5 pessoas com quem a gente passa mais tempo, então é melhor a gente passar com boas pessoas, pessoas que têm já essa maneira de serem felizes, que têm tudo aqueles mais-valias para a gente também andarmos para cima, né? Então tudo... Ali há dias num livro, se tu és a pessoa mais inteligente na mesa, é porque tu estás na mesa errada. Não é? Ou seja, e nós temos que procurar termos o nosso grupo, não é? As pessoas que estão connosco, que nos ajudem, que nos ensinem coisas que não sabemos. Portanto, às vezes olhamos para nós e somos as pessoas ou mais inteligentes ou as que somos melhores do que os outros em alguns aspectos e, se queremos crescer, temos que procurar pessoas que nos ajudem. E às vezes estamos só no meio de pessoas tóxicas que não nos dão contributos positivos e temos que ser um bocadinho egoístas e pensar, não, esta pessoa faz mal, vou-me afastar um pouquinho. Sim. Não, é verdade, eu às vezes até digo, é melhor para eles e para nós, porque também é a maneira que a gente avançamos para a frente. Agora a falar em coisas super importantes para nós na vida, os nossos filhos, né? Como é que a gente conseguimos ser aqueles bons exemplos para os nossos filhos? Como é que eles olham para nós e o que a gente podemos fazer para eles também começarem a entrar naturalmente nesta bom estado de mente e não se calhar irem... Essa é uma pergunta das mais importantes que toda a sociedade tem que fazer, que é como ajudar os nossos filhos a serem felizes. E esta é a pergunta mais importante e é mais difícil, porque quando eles nascem ninguém nos deu um livro, não é? Ninguém nos deu um manual de instruções para o fazer. Mas eu, na psicoterapia, quando estou a trabalhar com adultos, 80% dos problemas de adultos vieram da infância. Ou seja, claro, nós somos a construção de todas as experiências do nosso passado, claro. E a nossa infância é o tempo da nossa formação mais importante, porque é um tempo em que nascemos, em que não sabemos nada e vamos adquirir tudo. E muitas vezes sem crítica. O que quer dizer com isto? Que, como nós não sabemos nada, aceitamos tudo como verdade. Nós hoje, adultos, como sabemos muito, nós criticamos muito o que nos dizem, ou seja, filtramos muito, porque já temos conhecimento para conseguir filtrar. Mas as crianças não. As crianças não têm esse conhecimento e não filtram. Principalmente não filtram o que os pais dizem. E há algumas coisas, algumas ideias que os pais
estão a errar e estão a fazer mal e que devemos falar. Uma delas, que quase todos os pais caem, é nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso, tenham boas notas, façam as coisas bem, sejam felizes. E para isso nós temos que os incentivar, é verdade, temos que puxar por eles, porque senão eles também não fazem nada, não produzem. Só que há uma pequena ideia que todos erramos, quase todos erramos, que é dizer aos nossos filhos: tu tens que ser o melhor, tu não podes falhar. E isto é uma ideia tremenda, que cria adultos muito, muito, extremamente ansiosos e que falham muito. Veja só, é muito frequente quando temos um filho nosso que tira excelentes notas, que tira 20, que tira 18, que tira 19, é muito frequente os pais, quando recebem os testes, irem à procura dos erros. Quero ver onde é que tu erraste. E depois, quando chegamos ao ponto onde ela errou, dizemos assim: então tu não puseste bem esta vírgula, porquê? Ou seja, no meio de 5 folhas de texto que os miúdos escrevem no testes, no meio de 50 perguntas bem feitas, a única observação que o pai faz é: porque é que não tiraste um 20 e porque é que erraste nesta pergunta tão óbvia? O que é esta informação? Que informação estamos a passar às crianças? De que não podes falhar? E pelo facto de teres falhado uma pergunta, és burro, és um imbecil. E isto cria um medo terrível nas pessoas em falhar. Claro que dizemos assim: mas eu se não pressionar o meu filho, ele vai falhar, porque depois até nem tem medo. Sim, mas é excessivo. Porque o miúdo que tira 19, 18, 17, 16 é um excelente aluno. Então o que é que nós devemos fazer? O que é que eu tenho que fazer? Não tenho que perguntar, não tenho que dizer ao meu filho: olha, tu tens que fazer tudo bem, tu tens que ser o melhor aluno da turma, mas temos que dizer sim. Isto sim, tu tens é que dar o teu melhor. Se o teu melhor for tirar um 14, fantástico. O que eu digo aos meus filhos é: vocês têm que dar o vosso melhor. E dar o vosso melhor não é ver televisão a noite toda. Dar o vosso melhor é estudar 3 horas por dia. Ou estudar 2 horas por dia. Agora, se eu vejo que eles estudam 3 horas por dia, se eu vejo que eles estão a dar o melhor, quando eles me chegam a casa com 14 ou com 15, eu fico todo contente. Porque é o melhor dela. Tudo bem. Exato. Tá? Nós não temos de ser todos Einsteins. E nós estamos a falhar, nós como pais estamos a falhar. Estamos a exigir aos nossos filhos que sejam os melhores. Ora, o ser o melhor é entrar numa competição que numa criança vai devastar a vida e a felicidade da pessoa, criar imensos estados de ansiedade. Se nós dissermos: tu só tens que dar o teu melhor, e o teu melhor é estudar o número de horas que possas, é pedires ajuda, é leres com atenção. Exato. E se dissermos isto, estamos a mudar a felicidade das crianças. Eu acho que eu tive super sorte de ter pais que me deixaram experimentar, errar. Perdoavam e tiveram que perdoar muitas vezes, uma vez aos 14, quando estraguei o carro todo, espatifei, tudo isso. Mas a verdade é que fez-me experimentar, ser feliz e nunca ficar chateado que falhei. Eu acho que isso é verdade. Eu estava numa conversa com uns amigos num jantar e tínhamos uma senhora assim muito, como é que vou dizer, muito top, né? E estava a dizer que o projeto da vida dela é pôr os filhos em Oxford, né? E eu estava lá no jantar e estavam todos a falar e ela falou outra vez e explicou isso outra vez, que o projeto da vida é pôr os filhos em Oxford. E depois ela olhou para mim e: Tim, qual é o teu projeto com os teus filhos? E eu disse: olha, o meu projeto é que os meus não vão para a prisão. E quando disse isso, os meus amigos todos começaram a rir, mas a verdade é um bocado isso. Eu não quero dar aquela coisa que é Oxford ou falhar-se, porque se é que ele quer ir para Oxford e vai, tudo bem. Se não ir... Quer fazer teatro, faz teatro. Exato. A gente sempre logo diz seja feliz, não é? Exato. A gente sempre diz que todos têm os talentos e que todos têm os talentos deles, mas depois quando a gente não entra no nosso talento que a gente quer para eles, a gente acha que eles estão a falhar. E a verdade é que não. A gente temos que estar abertos a tudo isso. Estamos aqui a chegar ao fim, mas eu queria falar consigo uma coisa aqui, era... Como é que o Pedro agora vê os nossos líderes mundiais e líderes aqui à frente do nosso país? Como é que vê eles
que a gente ouve do Trump, que é o nossas, e ouvimos agora tantas mentiras por todo lado, e às vezes eu olho para o noticiário e não parece noticiário, parece gossip, parece que estamos aqui nas redes cor-de-rosas e tudo isso. Como é que vê os nossos líderes e tem esperança que os nossos líderes vão melhorar com as experiências que a gente estamos a passar hoje? Eu estou muito pessimista em relação ao curso da política, da liderança do nosso mundo. Sabe que as pessoas vivem através do medo. Quando elas têm medo, mexem-se, mudam. E os líderes agora sabem isso. Sabem isso. Quando nós saímos de uma... Isto é cíclico. Se nós percebermos bem, a Primeira Guerra Mundial foi a mesma coisa, a Segunda Guerra Mundial a mesma coisa, e agora só não houve uma Terceira Guerra Mundial agora, porque há bombas atómicas e isto não se sabe como é que iria ser uma guerra mundial. Mas é o medo que nos move. Quando saímos de uma guerra mundial, em 40, havia medo de voltarmos outra vez para a guerra, medo destes políticos que nos provocam guerras. E então começamos a votar nos últimos 60 anos em pessoas que nos retirassem desse medo da guerra. Tivemos a Guerra Fria, que colocou outra vez o medo da guerra, ou seja, até há 20 anos atrás, até à queda do Muro de Berlim, 30, o medo fez-nos votar em pessoas que nos dessem segurança, porque havia sempre o medo instalado. A certa altura, começamos a não ter medos, a sociedade começa a não ter medos e começamos a habituar a um mundo muito bom, muito tranquilo e começamos a ficar um bocado chateados, não é? Como os ingleses, boring, por causa do status das coisas. Não temos medo, portanto andamos um bocado relaxados. E de repente vêm os líderes populistas que nos dão motivos de medos. E então dizem que é por causa dos ciganos, que é por causa dos estrangeiros, que é por causa disto, por causa disto. Ou seja, e começam os populistas, pessoas que querem ganhar protagonismo, começam a mexer em medos. Só que agora são medos extrapolados. E estes populistas todos, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim... E no resto do mundo está a acontecer, e estes fenómenos de populismos, em Portugal está a começar, na França eles não se põem a pau, começam a eleger populistas, já começam, não é? Em Espanha, ou seja, começam a ver, nós como sociedade começamos a votar em pessoas que criam os medos para dizer que eles nos vão saltar destes medos. Não é? Então começamos a criar medos das minorias, medos disto, medo daquilo, e o povo começa a acreditar nesses medos e começamos a agir fugindo destes medos. Só que fugindo desses medos é portanto nesta gente. E esta gente não é político, enfim, são populistas, são produtos do mediatismo. E há dias estava a conversar assim, antigamente dizíamos assim, as pessoas mal informadas não sabem votar mal. Não é? Antigamente dizíamos, não é? As pessoas não têm literacia, votam mal. E agora temos informação a mais, toda a gente tem literacia e votamos pior ainda. Porquê? Porque se antes não havia informação, mas ninguém manipulava, também não havia disseminação dessa comunicação. Hoje em dia há uma extrema comunicação, só que é muito manipulada. Não é? Portanto, eu estou com algum receio dos medos criados e do movimento humano contra esses medos inventados. Bom. Olha, Pedro, então chegamos aqui ao fim. Quero dizer muito obrigado. Eu percebi que a gente temos que ver, se tivermos um problema, temos que falar com alguém. Também, se estamos à volta de alguém que pode ter um problema, temos que ajudar. Aquelas experiências que tu deste hoje, a gente é muito, muito bom. Também temos que estar preparados para as dificuldades que podemos enfrentar na vida, porque é o que acontece. Temos que ter uma mentalidade positiva, mas realista também ao mesmo tempo. Fugir daquelas pessoas tóxicas, temos que ser fortes, trabalhar para sermos fortes e trabalharmos para ainda ser melhores, então isso não é uma coisa que acaba, é um trabalho constante, é o que eu percebi também do que estava a dizer. E eu acho que no fim a gente podemos ser felizes, se não estamos felizes, se calhar é porque ainda não é o fim. Então vamos ter esse positivismo e vamos a tentar que no fim podemos ser felizes, passar tempo com as pessoas felizes, fazer as coisas básicas felizes e como disse, não é ter muito dinheiro que vai nos fazer felizes, mas sim é estarmos contentes, estarmos bem com nós próprios e com os outros, perdoar, amar,
e é um bocado isso que vai levar-nos para o caminho. É exatamente isso. Pedro, continua a ajudar, continua aí no online também a atingir muitas pessoas. Eu sei que já ajudaste mais que 9.000 pessoas, só isso já é uma coisa super positiva, fico muito contente. E sei que não vai ser a última vez que falamos, porque eu gosto de ter aquelas pessoas positivas e que ajudam ao pé de mim a entrarem naquele meu ramo. Então estou à espera de a gente estarmos juntos outra vez, se calhar em pessoa, e que se calhar essa vez com um copo de vinho, que também ajuda a mente, também tudo isso. Então fazemos isso. Muito obrigado, Pedro. Sim, muito obrigado por este convite e esta boa conversa que tivemos. Escolha Portugal sempre aqui para ajudar em maneiras que podemos. E esta vez foi a fazer a sua mente mais forte e assim mais forte para enfrentar o futuro que venha. Não tenha medo, não vote com medo, como ouviu o Pedro dizer, e vamos para a frente. Okay? Muito obrigado.